muito boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista virtual através da plataforma Zoom nos estúdios virtuais da Azemães FM e da Azemães TV. Desta vez o nosso convidado de honra é o arquiteto José António Lopes, responsável pelo projeto do Parque Urbano em Oliveira das Mães. Antes de mais nada, muito obrigada, José, por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Só para recordar a quem nos esteja a ouvir e a ver do que é que se trata este projeto do Parque Urbano. Portanto, esta proposta prevê a requalificação do espaço existente para espaços de restauração, como o Café do Parque, Esplanada Café Concerto, e também a disponibilização de áreas para o centro interpretativo e a quinta pedagógica, estruturas de slide e arborismo, circuitos e equipamentos de desporto e manutenção, zonas de repouso, entre muitas outras valências que os oliveirenses vão ter depois a oportunidade de visitar. Posto isto, José, só para recordar, a primeira pergunta que eu lhe colocaria seria muito simples, de facto, que é, José, em que é que se inspirou, em que é que a sua equipa se inspirou para fazer este projeto que contém todas estas propostas para o futuro Parque Urbano de Oliveira das Mães? Antes de mais, há que ter em conta que o processo foi desenvolvido no âmbito de um concurso público. Exatamente. E nesse âmbito, a própria entidade contratante, no caso o município de Oliveira das Mães, estabeleceu um programa de referência. Portanto, à partida, essa é uma inspiração incontornável, digamos assim, a observância de um programa que estava ali a concurso e a projeto. Entendendo a pergunta de outra forma, eu acho que o principal motivo de inspiração para este projeto é mesmo a pré-existência, ou seja, a Quinta dos Borges. Exatamente. O que é que aqui eu salientava? O património construído, referiu muito bem essas dependências construídas que já lá estão e que serão reconvertidas em termos de utilização, e destacaria claramente a casa principal da Quinta, que é um imóvel com alguma característica arquitetónica. Característica, nomeadamente, é perceptível a sua datação em termos de desenho, de qualidade do desenho, do início do século XX. Pronto. Para além do património, como lhe disse, construído, eu destacaria também o património ambiental, ou seja, a Quinta é um espaço antigamente agricultado, está modelada do ponto de vista topográfico numa série de socalcos, isso tem um valor, com muros de pedra, tem um valor paisagístico muito, muito interessante, e também do ponto de vista ambiental, no sentido mais estrito, há dois ecossistemas aos quais nós estivemos particularmente atentos e que são de preservar. Um deles é um curso de água que está parcialmente obstruído, mas que mantém, digamos assim, a sua legibilidade no local e que atravessa a Quinta num extremo ao outro. Por outro, o coberto vegetal, nomeadamente árvores que são protegidas pela lei portuguesa, nomeadamente sobreiros. Há uma população de sobreiros muito representativa naquele local e que, do ponto de vista, digamos, da floresta autóctone portuguesa, é um valor que deve ser salientado e preservado naquele caso. Tiveram em conta esses pormenores todos, presumo. Sim, naturalmente. Aliás, para quem não sabe também, estamos a falar aqui de um espaço, um parque de 5 hectares, se eu não estou em erro. São 5 hectares. Exatamente. Na sua perspectiva, acha que a construção deste parque urbano será uma mais-valia para o município de Oliveira das Mães e para as pessoas que o irão frequentar, naturalmente? É, sem dúvida. A construção de um espaço desta natureza, vulgarmente conhecidos por parque urbano, são sempre mais-valias para as sedes do município onde se implantam. Este, em particular, vai ser distinto do que é, digamos, comum nas imediações, noutros municípios circunvizinhos, precisamente pela sua característica de adequação ao local onde ele está, aos valores da pré-existência. Ou seja, não é um parque desenhado em gabinete igual a um outro qualquer, repetindo soluções mais ou menos de catálogo ou de revista, não. É um projeto desenvolvido especificamente para aquele local e com as características do próprio local. Desde logo algumas questões que são as que já referi, dos ambientes e dos ecossistemas em presença, mas as próprias soluções de arquitetura e de espaço urbano e desenho de exteriores
vão ter precisamente em conta as características específicas daquele local. E, portanto, não poderia ser repetido noutro sítio as soluções que vão ser feitas ali. Por exemplo, o próprio anfiteatro do parque, que nós, em sede de concurso, chamamos Anfiteatro dos Sobreiros, Sim. é uma proposta um bocadinho vanguardista, precisamente porque o anfiteatro, pelo meio do local digamos, de assentos, de onde o público se pode assentar, vai se adaptar à pré-existência de sobreiros naquele local. Ou seja, dá característica ao local, mas é uma solução desenvolvida precisamente para ali e que não é repetível em mais sítio nenhum. Exato, ou seja, posto isso, presumo que tiveram que ter aqui um cuidado especial na elaboração deste projeto, presumo. Em todos, já falámos desta parte ambiental, mas mesmo nos edifícios, saber alterar o uso de um edifício que era eminentemente agrícola ou residencial, no caso da casa principal da Quinta dos Borges, para outros usos de características públicas, digamos assim, implica adaptação, mas implica também um respeito muito grande pela característica da pré-existência, ou seja, reutilizar um corpo edificado como aquele implica que não se faça de uma forma demasiado invasiva, ou seja, que a personalidade daquele espaço e daqueles edifícios se mantenha e, se possível, se valorize. Presumo, exatamente, exatamente. Aliás, e nessa perspectiva, quando é que julga que este projeto se tornará uma realidade para os É oliveirenses como e eu não só? digo, eu acho que alguns, durante este ano 2021, vai ser muito visível para os oliveirenses. Desde já é. Porquê? Porque a Câmara tem tido o cuidado de proceder a limpezas do local. Como sabe, era um local abandonado há muito tempo, não é? E desde que a Câmara tomou posse do local, tem vindo a manter, digamos assim, a sua limpeza, nomeadamente devastando de espécies invasivas que naturalmente acontecem. Portanto, à partida, o espaço já está, já apetece utilizar, mas com o início da intervenção vai de certeza começar a apetecer muito mais e alguns lá para o fim do ano, com certeza já vamos poder de alguma forma tirar um bocadinho do que pode ser o O Parque espaço Urbano. concluído. Exatamente. José, e enquanto arquiteto, já fez algum projeto, presumo eu, deste género, ou não assim tão diferente? Não, quer dizer, eu tenho 25 anos de prática, não é? Costumo dizer que fiz quase tudo, não fiz tudo, mas já fiz quase tudo. Praticamente tudo, sim. No espaço público e espaços de exteriores, sim, já trabalhámos em alguns parques mais pequenos, no caso presente, quando comparados com este, do ponto de vista público. Do ponto de vista Sim, sim. privado, também tenho algumas propriedades no currículo que têm grandes logradouros de alguns hectares. Portanto, sim, e depois também, enfim, na minha prática privada é esta, mas enquanto profissional também fui funcionário público de uma autarquia e geri projetos tão grandes como este, portanto, a experiência decorre precisamente da antiguidade, não é? Foi passado já quase tudo pelas mãos. Ou seja, por isso é que tem esta percepção de como é que as coisas funcionam, devido também à sua experiência profissional. Naturalmente, sim. Naturalmente. E enquanto arquiteto, qual é a parte mais importante para si na perspectiva do processo criativo, principalmente, dando este caso específico, na criação de um projeto tão grande como é o caso do Parque Urbano? Mais importante, eu acho que o mais importante é precisamente nós conseguirmos nos abstrair de um certo protagonismo, não é? Mas essa é mais uma prática, uma postura pessoal. Abstrairmos de um certo protagonismo e fazer o projeto quase que em anonimato. Ou seja, depois do projeto concluído e da obra feita, perceber-se que aquilo está feito no local, para o local e que era o que o local pedia, digamos assim. Portanto, não há uma imposição de um modelo que vem de fora, de um certo protagonismo do artista ou do autor. Essa sempre foi uma postura que eu nunca exerci porque contrario-a por convicção. Também nos outros projetos de outros, não é? Portanto, mais por força de razão naquilo que eu faço. Eu acho que, sinceramente, este vai ser um bom exemplo de um processo que resulta do local. E
e ainda que sejamos nós a assumir a responsabilidade da autoria, como é óbvio, há sobretudo uma humildade muito grande, ou seja, as soluções nascem da nossa interpretação do sítio. Sim, o local, no fundo, foi mesmo um dos Manda motivos tudo, inspiradores para vocês fazerem este projeto. manda tudo, é verdade. Aliás, por exemplo, isto é uma pergunta de mera curiosidade, mas também pode ser Sim, curiosidade para outros oliveirenses. todos, sim, Porquê criar, por exemplo, estas estruturas de slide e arborismo? Porquê? O sítio convida? Olha, um dos princípios da utilização destes espaços é potenciar a sua, digamos, a sua vivência por diferentes faixas etárias. Um dos propósitos do projeto era que ele fosse inclusivo. Inclusivo entende-se não só ao nível de franjas da população que têm alguma incapacidade ou dificuldade, não. Inclusivo é também abrangente em termos de faixas etárias passíveis de se interessarem por aquela utilização. O que aconteceu ali foi com esta proposta, por exemplo, do arborismo, é óbvio, há ali um coberto vegetal assinalável que vale a pena tentar usufruir de maneiras diversas, não é? Não só ao nível do chão, mas se calhar ao nível da copa das árvores. Por outro lado, o slide decorre de uma interpretação que nós fizemos da topografia natural do terreno. Ele, de facto, tem uma pendente acentuada num local muito preciso, com a conjugação com o ambiente da água, com o ecossistema do curso d'água e a formação de uma retenção de uma bolsa para formar um pequeno lago. Nós pensamos que seria interessante, e conjugado também com o auditório, com, digamos, o anfiteatro ao ar livre, pensámos que era interessante tirar partido daquela grande diferença de cotas e promover, lá está, uma atividade um pouco mais dita radical, mas sobretudo, na minha ótica, não é tanto pelo caráter de desporto radical que possa estar implícito naquilo, é mais pela uma oportunidade de, a uma cota muito alta, poder fazer um passeio pelo parque, quase de perspectiva de paisagem, e atravessar, digamos assim, as copas das árvores a uma altura que não é que nós habitualmente percepcionamos quando andamos ao nível do chão. Foi uma espécie de uma proposta de um passeio a uma cota alta e não propriamente uma atividade radical. Exatamente. Acha que será um parque diferente da maior parte? Vai ter coisas engraçadas, como, por exemplo, um dos princípios de manutenção do espaço do parque, ao nível da limpeza de gramíneas e ervas e tudo mais, caso venha a ser aceito, porque está na nossa proposta, é a implantação ou o uso ou a aplicação, ou como se quiser dizer, nós vamos propor a inclusão de animais de quinta, de pastoreio no parque. É uma prática que em alguns parques, nomeadamente na Europa, já é implantada. Ou seja, serve sobretudo para manter cortada, digamos assim, as ervas, mas serve também, obviamente, para conferir uma característica do Centro de Interpretação Ambiental que era pretendida, que era trazer à memória dos oliveirenses e dos visitantes do parque a cultura quase perdida de uma certa experiência da relação com os animais em entorno agrícola ou entorno natural e, portanto, sendo que são animais inofensivos, podem desempenhar algum papel pedagógico e, ao mesmo tempo, ajudam à manutenção de uma forma sustentável, sem recorrer tanto a máquinas e a combustível para as máquinas. É mais natural. E tal. Portanto, há aqui uma perspectiva ambiental que, não só da educação, mas também da manutenção do próprio parque. Portanto, vai ser diferente, vai. Não conhecemos situações assim que sejam citáveis como exemplos aqui à beira, não há? E considerando então esta realidade, esta futura realidade, este foi um dos maiores desafios que enfrentou na carreira ou já enfrentou desafios ainda maiores? Os desafios são nem maiores nem pequenos, os desafios são todos desafios. São todos igualmente difíceis, independentemente da escala. Quando se está a fazer uma habitação unifamiliar,
o desafio também é muito grande, porque estamos a fazer o lar para uma família, portanto, é algo também de uma responsabilidade imensa. Os desafios são todos diferentes e são todos estimulantes, por isso. Exatamente, Concorremos cada um felizmente tem as suas particularidades, não é, José? naturalmente. E há algum projeto que agora o José tem em mãos que gostaria de partilhar? Tenho alguns. O projeto, o gabinete sempre teve uma tradição muito grande de projeto industrial. Tenho alguns projetos de grandes unidades industriais em construção, outros em projeto. Tenho, como qualquer gabinete de arquitetura, projetos em curso de habitações. De edifícios públicos tem ainda um projeto também em curso, que, enfim, está ainda sob anonimato, porque também é no âmbito do concurso. Ok. Enfim, são situações que habitualmente são correntes. Tá? A área do planeamento também é uma área que nos ocupa muitos recursos do gabinete, planeamento estratégico, planeamento urbanístico. E esta área da arquitetura, José, é uma área que de facto o apaixona, uma vez que já faz isto há 25 É anos. verdade. É uma técnica, mas também é uma arte, não é? Esta situação. Exatamente. Muito bem, José. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, José. Antes de mais, agradeço novamente que se tenha juntado a nós para esclarecer, para esclarecer também Esperemos como que muito brevemente nos encontremos na inauguração. Na inauguração, exatamente, Claro, era isso que eu ia dizer, José. Posto isto, muito obrigada. Obrigado também assim que nos acompanha através da Azemães TV e da Azemães GFM, o nosso convidado de hoje, o arquiteto José António Lopes, responsável do projeto do Parque Urbano de Oliveira das Mães.